O cavalo mais fraco do curral foi arrastado para o caminhão do matadouro enquanto todos riam e diziam que ele não valia nada. Um fazendeiro parou, pagou apenas $200 e pediu que o soltassem. Horas depois, ao limpar a poeira do corpo do animal, ele percebeu um detalhe impossível: suas mãos começaram a tremer. E quem estava ao redor ficou em completo silêncio. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo, porque agora eu vou te contar tudo. 1. O galo cantou 3 vezes antes do primeiro raio de sol. Pai, acorda! O pintado está pulando a cerca de novo. João abriu os olhos. A voz de Sofia vinha do pátio, misturada com o balido irritado de uma cabra. Ele levantou da cama, vestiu a mesma camisa do dia anterior e calçou as botas de trabalho, empoeiradas e macias pelo uso. O cheiro do café passado pela manhã já subia da cozinha. Ao descer, encontrou Sofia tentando puxar a cabra pintado pelo chifre sem sucesso. A menina de 12 anos estava com os cabelos castanhos ainda soltos e uma mancha de terra no joelho dos shorts. Deixa que eu resolvo, filha, disse João com a voz ainda grossa pelo sono. Ele caminhou até a cabra, que olhou para ele com descaso. Com um movimento tranquilo, ele pegou um punhado de capim fresco que estava num monte perto da cerca e estendeu a mão. A cabra, seduzida pelo alimento, vestiu até ele. João então pegou-a com firmeza, mas sem violência, pelo cabresto e a levou de volta para o pasto dos pequenos animais. Ela pula porque o capim daqui tá mais verde, falou ele, consertando o arame farpado que estava frouxo com um pedaço novo que tirou do bolso. Era seu jeito de resolver tudo: arame farpado e paciência. Mas é teimosa, disse Sofia cruzando os braços. Igual certa pessoa que eu conheço, respontou João com um pequeno sorriso nos olhos. Sofia revirou os olhos, mas também sorriu. Era assim o começo de quase todos os dias na Fazenda Esperança, em Rio Verde, Goiás. Simples, trabalhoso, previsível. Eles tomaram café juntos, em silêncio, ouvindo os primeiros pássaros. O cachorro Trovão, um vira-lata de pelo amarelo, ficou aos pés de Sofia, esperando uma migalha que nunca caía, porque ela não deixava. Hoje é dia de levar os bois, pai? Perguntou Sofia de repente, seu rosto ficando sério. João tomou um gole longo do café preto antes de responder. É sim, Sofia. O senhor Valdomiro já combinou. Vou levar os 3 que separamos. O branquinho também vai? Vai, filha. Precisamos do dinheiro. A cerca nova do Pasto Grande não vai se pagar sozinha. E tua mochila da escola tá rasgada. Sofia olhou para o fundo da xícara. Ela sabia que os bois não eram bichos de estimação. Eram criação para corte, mas ela tinha dado nome para todos. O branquinho era um novilho dócil, que sempre vinha cheirar sua mão quando ela levava sal. Ele é bonito, ela sussurrou. É bonito sim, concordou João, mas faz parte da vida da fazenda. Tu sabes disso. Sofia acenou com a cabeça. Ela sabia, mas saber não fazia o coração doer menos. Sonho dela era ser veterinária, cuidar, consertar. Nunca se acostumava com a ideia de que alguns animais iam embora para não voltar. Depois do café, a rotina seguiu. João foi ordenhar a vaca mimosa. Sofia alimentou as galinhas, recolheu os ovos ainda mornos e deu milho para os porcos. O sol já estava quente, anunciando outro dia seco e claro do cerrado. Enquanto trabalhava, João sentiu a falta, como sempre sentia. A falta de uma presença que aquietava a casa. Helena, sua esposa, partira há 5 anos, levada por uma febre forte que nem o doutor da cidade conseguira explicar. A fazenda, sem ela, parecia sempre um pouco mais silenciosa, mesmo com os barulhos dos animais. Ele parou um instante em frente ao pé de manga antigo no meio do quintal. Sussurrou, baixinho, o que sempre sussurrava. Com licença. Passou a mão no tronco rugoso e seguiu. Sofia, enquanto isso, estava no galinheiro conversando com a galinha favorita, a Pintada. E o pai vai levar o branquinho, Pintada. Eu não gosto, mas ele diz que é preciso. Você entende, não é? A galinha ciscava o chão, indiferente. Trovão, deitado ao lado, ergueu a cabeça e moveu a cauda como se concordasse. A manhã seguiu com os concertos de sempre. Uma porteira do curral que rangia muito. João aplicou um pouco de graxa, um estilingue quebrado de Sofia. Ele amarrou o elástico novo com um nó forte. Tudo com calma, com aquela economia de gestos de quem conhece cada centímetro da sua terra. Por volta das 10 horas, o ronco de um carro velho na estrada de terra anunciou visita. Era a caminhonete vermelha de Maria, irmã de João.
Maria desceu do carro com um bolo coberto por um pano. Era uma mulher de 48 anos, prática, de cabelo curto e olhos que pareciam sempre calcular o preço das coisas. Irmão, Sofia, trouxe um bolo de fubá. Sofia correu e abraçou a tia. João acenou. Obrigada, tia. Vamos comer agora? Deixa para depois do almoço, criança, disse Maria, passando a mão nos cabelos da sobrinha. Seus olhos percorreram a casa simples, a cerca que precisava de mais tinta, o telhado, onde um pedaço de telha estava quebrado. João, preciso falar contigo. João já sabia o que vinha por aí. Ele se apoiou na cerca. Fala então. O Carlos Mendonça mandou recado pelo Geraldo, o motorista dele. Ele quer comprar aquele pedaço de terra perto do córrego, onde fica aquele pé de ipê amarelo. João nem precisou pensar. Não vendo. João! Maria exclamou frustrada. Ele está oferecendo um bom dinheiro, dinheiro que você precisa. Olha essa cerca, olha esse telhado. A Sofia vai precisar de coisas para escolas, para o futuro. Tu não podes ficar só preso nas tuas memórias. Não é só memória, Maria, disse João, firme, mas sem levantar a voz. É a sombra onde a Helena descansava. É onde os beija-flores fazem ninho. A Sofia gosta de ver. Não tem preço. Tudo tem preço, irmão. Até a sombra, respondeu Maria secamente. E esse teu orgulho vai deixar tua filha na miséria. Tu trabalhas que nem um condenado, e no fim do mês mal sobra para o arroz e o feijão. Vender esse pedaço não é desfazer da memória da Helena, é garantir o futuro da Sofia. Sofia, que ouvia a conversa perto da porta, olhou para o chão. Ela odiava quando a tia e o pai discutiam assim. O futuro da Sofia está garantido no trabalho honesto e na terra da família, disse João. Eu não vendo. Ponto final. Maria suspirou, derrotada por aquele momento. Sabia que quando o irmão ficava naquela teimosia silenciosa, era impossível mudar sua ideia. Está bem, mas pelo menos pensa na oferta. Carlos Mendonça não é homem que se diz não duas vezes. Ela olhou para Sofia. Vem cá, me ajudar a levar as coisas para dentro. Enquanto as duas iam para a cozinha, João ficou no pátio. Seus olhos castanhos percorreram a fazenda, a casa pequena de tijolos, o paiol, as mangueiras, o pasto onde os 3 bois aguardavam. Ele sabia que Maria tinha um pouco de razão. O dinheiro era curto, muito curto. As contas da luz e do mercado estavam ali numa gaveta esperando. A venda daqueles bois era importante, mas não seria suficiente para tudo. Ele entrou no curral e aproximou-se dos animais. O branquinho, o novilho branco com uma mancha preta na testa, veio até ele, bufando. João pousou a mão calejada na cabeça do animal. Desculpa, grandão, ele murmurou. Mas é a vida. À tarde, depois que Maria foi embora, João preparou o caminhão velho. Era uma carroceria aberta usada apenas para levar os animais para a venda na cidade. Ele e Sofia guiaram os 3 bois para dentro. O trabalho foi silencioso. Sofia não chorou, mas seu rosto estava tenso. Quando o último boi, o marrom, subiu a rampa, ela falou baixinho. Toma cuidado com eles, pai. Vou tomar, filha. O senhor Valdomiro é um homem decente. Vai tratar bem deles até a hora. Ele não terminou a frase. Não precisava. Eu fico e cuido de tudo, disse Sofia, endireitando os ombros, tentando parecer mais velha. Dá comida para os porcos, leva água para as galinhas, tudo. João olhou para a filha. Aquela mistura de força e sensibilidade partia seu coração. Era tão parecida com a mãe. Sei que cuidas. Tu és minha parceira. Ele colocou o chapéu de couro na cabeça. Volto ainda de noite. Tranca a porta. E não fica acordada esperando. Eu vou esperar um pouco, ela disse teimosa. João não discutiu. Subiu na cabine do caminhão. O motor pegou com um ronco rouco. Ele deu ré. Virou o veículo na direção da estrada de terra. Sofia e Trovão ficaram parados no portão, vendo o caminhão desaparecer numa nuvem de poeira avermelhada. A poeira baixou e o silêncio voltou à Fazenda Esperança. Um silêncio que parecia maior, agora que 3 dos seus habitantes iam embora. Sofia olhou para o céu, que começava a ganhar tons alaranjados. Vai dar tudo certo, Trovão. Ela disse para o cachorro que encostou o focinho na perna dela. O pai vai voltar logo. Mas lá no fundo, um frio estranho tomou conta do seu peito. Não era só a saudade dos bois. Era uma sensação de que alguma coisa naquela tarde quente estava prestes a mudar para sempre. Ela agarrou a coleira de Trovão e puxou-o para dentro de casa, trancando a porta bem forte, como o pai tinha pedido. A poeira da estrada entrou pela janela aberta do caminhão, mas João nem notou.
Seus pensamentos estavam com Sofia, sozinha na fazenda, e com o dinheiro que precisava render para pagar as contas. O caminho até a cidade era familiar, uma estrada de terra batida cercada por pastos e plantações de soja que pareciam não ter fim. O sol estava forte quando ele chegou ao curral de vendas, um lugar barulhento e cheio de movimento, com o cheiro forte de animais, poeira e café coado. Homens de chapéu e botas conversavam em grupos, negociando. João estacionou o caminhão na área designada e procurou por Valdomiro, o dono do curral. "João Silva, na hora certa", disse Valdomiro, um homem baixo e largo vindo ao seu encontro e apertando sua mão com força. "Os 3 bonitos, hein? Vamos pesar." O processo foi rápido. Os bois foram pesados em uma balança enorme. Valdomiro fez algumas contas em um caderninho sujo. "Pelo peso e pelo preço da arroba hoje, tá dando R$ 2.400. Tá certo para você?" João pensou nas contas na gaveta. Daria para pagar a cerca, a mochila nova e ainda sobraria um pouco para o mercado. Não era muito, mas era o suficiente. "Tá certo, Valdomiro. Vem no escritório que eu te pago em dinheiro vivo." Enquanto seguia Valdomiro, João passou por um dos currais de espera. Foi então que o som o fez parar. Não era um balido normal ou um mugido. Era um som baixo, rouco e cheio de dor. Um gemido animal. Ele olhou para dentro do curral. Não eram bois, era um cavalo. Um único cavalo baio. Era o animal mais magro que João já tinha visto na vida. Dava para contar cada costela sob a pele esticada. Seu pelo estava embaraçado, sujo de lama seca e coisas que João não queria imaginar. As patas traseiras tremiam de fraqueza, mas o pior eram os olhos, grandes, escuros e completamente vazios. Não tinham medo, nem fúria, só um cansaço tão profundo que parecia a morte. 2 homens tentavam empurrá-lo em direção a um caminhão de madeira, daqueles usados para levar animais para um matadouro. "Anda, seu morto. Não presta nem para virar salsicha", gritou um dos homens mais jovem, dando uma pancada com uma vara de madeira no flanco do animal. O cavalo nem reagiu. Só deixou a cabeça cair mais um pouco, como se aquela última violência fosse só mais uma coisa a suportar antes do fim. "Para de bater, Zé. Ele não anda porque não consegue", disse o outro homem mais velho, tentando puxar a corda que estava amarrada no pescoço do cavalo. O animal deu um passo trôpego e quase caiu. "Tá vendo? É um peso morto. O Carlos Mendonça mandou tirar da propriedade dele e despachar. Disse que não aguenta mais ver aquele caco de osso tomando espaço." O nome do vizinho rico fez João franzir a testa. Carlos Mendonça, o mesmo que queria comprar seu pedaço de terra. "Quanto ele pagou pra gente levar?", perguntou o jovem Zé. "Só pagou o frete. O animal não tem valor nenhum, só o que render na carniça." João não conseguiu mais se afastar. Seus pés pareciam pregados no chão. Ele olhou para o cavalo e viu apenas um ser vivo à beira do fim, abandonado por quem deveria cuidar dele. E de repente não viu mais um cavalo. Viu a própria desesperança. Viu o cansaço de uma vida de luta. Sentiu no seu próprio peito o peso daquele olhar sem vida. Sem pensar, suas pernas o levaram até a cerca do curral. "Ei!" Sua voz saiu mais grossa do que ele pretendia. Os 2 homens pararam e olharam para ele. "Que foi, seu moço?", disse o mais velho. "Esse cavalo, para onde ele vai?" "Para o abatedouro municipal. Já tem destino marcado." "Por quê?" João engoliu seco. As palavras saíram antes que sua razão pudesse pará-las. "Quanto querem por ele?" Os 2 homens trocaram um olhar de espanto e depois começaram a rir. Uma risada alta e sem graça. "Por esse trambolho? Tá maluco, amigo? Ele não vale o couro que tá em cima do osso", disse Zé, ainda rindo. "Eu quero saber o preço", insistiu João firme. O homem mais velho parou de rir e estudou João. Viu suas roupas simples, seu chapéu velho, viu a seriedade no seu rosto. "Olha, ele não é nosso para vender. A gente só está transportando por ordem do seu Carlos. Então liguem para ele, perguntem quanto ele quer, eu pago agora." O homem mais velho hesitou, mas pegou um telefone velho do bolso e se afastou alguns passos, falando baixo. João ficou ali, encarando o cavalo. O animal levantou a cabeça um mínimo, como se sentisse um interesse diferente. Seus olhos encontraram os de João por um segundo. Apenas um segundo. O homem voltou. "Falei com o capataz do seu Carlos. Ele riu. Disse que se você é tão sentimental assim para querer um saco de ossos, pode ficar com ele, mas que não vai sair de graça. O frete até aqui e a taxa de despacho. Ele pede $200. João ficou paralisado.
$200. Era quase todo o dinheiro que ele tinha acabado de receber pelos bois. Era o dinheiro da cerca, da mochila, do mercado. Era o suado dinheiro do seu trabalho. Ele olhou para o cavalo. O animal respirou fundo, um suspiro que parecia doer. A imagem de Sofia surgiu na mente de João. Os olhos brilhantes dela quando falava dos animais, a forma cuidadosa como tratava até a menor das criaturas. Ele pensou no que ela diria se soubesse que ele deixou um animal morrer para comprar uma cerca nova. Suas mãos calejadas e fortes abriram e fecharam. "Está bem", ele disse, a voz quase um sussurro. "O quê?", perguntou o homem mais jovem, incrédulo. "Eu disse está bem. Tragam o cavalo para o meu caminhão. Eu vou buscar o dinheiro." 1 hora depois, João deixava o curral de vendas. A carteira no seu bolso direito estava quase vazia. No lugar dos 3 bois, apenas um cavalo moribundo e trêmulo ocupava a carroceria do seu caminhão. Ele havia amarrado o animal com cuidado, usando panos para proteger a pele fina onde a corda tocava. Enquanto ele subia na cabine, ouviu risadas vindas de um grupo de homens perto do bar. "Lá vai o João Silva, comprou um campeão", gritou um fazendo os outros rirem. "É o cavalo mais caro do Mato Grosso, só não corre porque é de pedigree", zoou o outro. João não respondeu. Ligou o motor e engatou a marcha. O caminhão começou a se mover, deixando para trás o som das zombarias. A viagem de volta foi lenta. Ele dirigia com extrema cautela, evitando todo buraco na estrada para não chacoalhar o frágil passageiro. A cada olhada no retrovisor, ele via o cavalo deitado, imóvel. Um medo frio tomava conta de João. E se o animal morresse antes de chegar em casa? E se ele tivesse jogado fora o dinheiro da família em um sonho impossível? "O que eu fiz, Helena?", ele murmurou para o vento que entrava pela janela. "Gastei o sustento da nossa filha. A Maria vai ter razão, eu sou um tolo." Mas ao mesmo tempo, uma calma estranha o invadia. Ele havia seguido um impulso do coração, algo que não fazia desde a morte da esposa. Ele havia escolhido a compaixão. E isso, por mais louco que fosse, tinha um peso, tinha um valor. O céu começou a escurecer quando a silhueta da fazenda Esperanha apareceu ao longe. A luz fraca da varanda estava acesa. Sofia estava acordada. João sentiu um nó na garganta. Como explicaria para ela? Como justificaria ter trocado 3 bois sadios, o dinheiro deles, por aquele esqueleto agonizante? Ele entrou no portão e desligou o motor. O silêncio da noite foi quebrado pelo latido de trovão e pelo som da porta da frente se abrindo. Sofia saiu correndo, seu rosto iluminado pela luz da varanda. "Pai, você demorou. Estava tudo bem. O branquinho..." Ela parou de falar. Seus olhos passaram do rosto cansado do pai para a carroceria do caminhão, para a forma escura e imóvel que estava lá. "Pai, o que é aquilo?" Sofia parou no meio do pátio, os olhos muito abertos fixos na carroceria. Trovão chegou até ela, farejou o ar e soltou um rosnado baixo, desconfiado. "É um cavalo, filha", disse João, baixando-se lentamente da cabine. Sua voz soou cansada. "Trouxe ele para casa." Sofia não perguntou pelos bois. Ela se aproximou do caminhão devagar, como se estivesse se aproximando de um sonho frágil. Quando viu o animal de perto, seu queixo tremeu. Ela viu as costelas salientes, os olhos fundos, o tremor incontrolável. "Ele está morrendo, pai?" A pergunta saiu em um sussurro. "Não se a gente puder ajudar", respondeu João vindo para o lado dela. "Precisamos tirar ele daí. Vai ser delicado." João baixou a rampa da carroceria com cuidado. O cavalo tentou levantar a cabeça, mas não teve força. João entrou e começou a desfazer os nós das cordas, falando baixinho o tempo todo. "Calma, grandão. Devagar. Você tá seguro agora. Ninguém vai te machucar mais." Sofia subiu na carroceria ao lado do pai. Sem medo, ela estendeu a mão e tocou o focinho do cavalo. A pele estava quente e seca. O animal puxou o ar sentindo seu cheiro. "Ele está com tanto medo", ela disse, e suas mãos pequenas e suaves começaram a acariciar a testa do cavalo, bem devagar. "Você tá em casa agora, prometo, vou te fazer forte de novo." João sentiu um aperto no peito. A compaixão instantânea da filha era um bálsamo para a dúvida que o corroía.
Juntos, com uma paciência infinita, eles conseguiram fazer o cavalo se levantar. Ele cambaleou, as patas quase cedendo. Cada passo até o pequeno estábulo vazio que João usava para guardar ferramentas foi uma vitória. Eles o conduziram para dentro, para uma cama de palha limpa. Precisa de água primeiro, disse Sofia, já em ação. E o pelo dele, tá tudo embolado. João trouxe um balde de água fresca. O cavalo cheirou, depois mergulhou o focinho e bebeu com uma sede que parecia não ter fim. Enquanto ele bebia, Sofia pegou uma escova macia e começou a passar no seu pescoço, tirando pedaços de sujeira seca. Como a gente vai chamar ele, pai? João olhou para o animal, fraco, trêmulo, mas ainda de pé. Um nome surgiu em sua mente, não de fraqueza, mas de uma esperança teimosa. Relâmpago, ele disse. Sofia sorriu, um sorriso que iluminou seu rosto sujo de lágrimas secas. Relâmpago, porque ele vai ficar forte e rápido de novo. Gostei. Ela se inclinou perto do ouvido do cavalo. Você ouviu? Seu nome é Relâmpago. Eu sou a Sofia. Esse é o meu pai, o João. Esse aqui é o seu lugar. Na manhã seguinte, o sol trouxe a realidade de volta. João acordou cedo e foi direto ao estábulo. Relâmpago estava de pé, ainda fraco, mas a água e a noite de paz pareciam ter feito um mínimo de diferença. Ele estava comendo um pouco do feno que João deixara. Foi quando ouviu o ronco do carro. A caminhonete vermelha de Maria entrou no pátio com força, levantando poeira. Ela desceu antes mesmo de desligar o motor. Seu rosto estava rubro de raiva. João Silva, o que foi que eu ouvi na cidade? João saiu do estábulo fechando a porta leve atrás de si. Bom dia, Maria. Não me dê bom dia. O Valdomiro me contou. Você vendeu os bois, e com o dinheiro você comprou um cavalo moribundo, um cavalo que ia para o matadouro, é verdade isso? É verdade, João confirmou quieto. Maria parecia que ia explodir. Mas você perdeu a cabeça? É tua filha que precisa comer. É esse telhado que precisa consertar. E você gasta o sustento da família em um desses? Ela apontou com raiva para o estábulo. Nesse momento, Sofia saiu da casa. Ela estava com uma bacia com uma mistura de farelo e aveia que preparara para o cavalo. Bom dia, tia, disse ela, tentando passar por ela. Maria a bloqueou. Sofia, me diz que você não aprovou essa loucura. Me diz que você falou para seu pai que isso era um erro. Sofia ergueu o queixo segurando a bacia com força. O Relâmpago precisa comer, tia. Ele está com fome. Relâmpago? Maria repetiu incrédula. Já deram nome? Meu Deus, João, você encheu a cabeça da criança de ilusão. Esse bicho não vai viver uma semana. Você jogou seu dinheiro fora. João respirou fundo. O dinheiro era meu, Maria, fruto do meu trabalho. Eu decidi como usar. Para jogar no lixo, ela gritou. Para pagar por um problema. O Carlos Mendonça é um homem perigoso, João. Se ele descartou aquele animal, é porque ele é inútil. E você vai atrair o olhar dele para cá, comprando o lixo dele. Você pensou nisso? Essa ideia, João não tinha pensado. Um frio passou por sua espinha, mas ele não recuou. Eu não comprei o lixo de ninguém. Eu comprei uma chance de vida, e é isso que vamos dar a ele. Você vai acabar sem nada, e vai deixar sua filha sem nada. As lágrimas de raiva brilhavam nos olhos de Maria. Helena não teria permitido essa loucura. Foi um golpe baixo. João ficou imóvel. Sofia viu a dor passar pelo rosto do pai. A minha mãe teria feito a mesma coisa. A voz de Sofia cortou o ar, fina e firme. Ela teria trazido o Relâmpago para casa também, porque ela era boa, diferente de você. Sofia, João a repreendeu, mas era tarde. Maria olhou para a sobrinha, sua raiva dando lugar a um misto de mágoa e frustração. Está bem, está bem. Eu vejo que aqui a razão não tem vez, só tem sonhos tolos. Ela virou as costas e caminhou de volta para o carro. Na porta parou. Quando a fome bater na porta, João, não venha me pedir ajuda. Você escolheu o cavalo. Ela entrou no carro e partiu, deixando um silêncio pesado para trás. Sofia começou a tremer. A bacia nas suas mãos balançou. Ela não entende, pai. Ela tem medo, Sofia. Só isso, disse João exausto. Vamos cuidar do nosso cavalo. Os dias que se seguiram foram de uma rotina nova e dedicada. A vida simples na Fazenda Esperança agora girava em torno de Relâmpago. João acordava ainda mais cedo para preparar uma mistura especial de alimentos, com vitaminas que comprou com o pouco dinheiro que restava. Sofia passava todas as horas livres no estábulo. Ela não só dava comida e água, ela conversava.
Hoje o trovão perseguiu uma lagartixa, Relâmpago. Foi engraçado, ele quase caiu no riacho. A tia Maria está brava com a gente, mas ela vai entender. Quando você ficar forte, ela vai ver. Eu quero ser veterinária, sabia? Para ajudar todos que estão doentes, igual você estava. Ela escovava seu pelo com uma paciência infinita, desfazendo nós, tirando carrapatos minúsculos. João tratava dos cascos rachados, aplicando um produto que um vizinho mais antigo indicou. Lentamente, muito lentamente, o vazio nos olhos de Relâmpago começou a diminuir. Um dia, quando Sofia chegou com a comida, suas orelhas, antes caídas, se moveram na direção dela. Outro dia, ele terminou toda a aveia e bateu suavemente com uma das patas dianteiras no chão de terra, como se pedindo mais. Olha, pai, ele está batendo o pé. Sofia riu, a primeira risada verdadeira desde que os bois foram embora. João observava, um sentimento estranho crescendo dentro dele. Não era mais apenas pena, era respeito. A vontade de viver daquele animal era forte. A confiança que ele e Sofia estavam conquistando, fio a fio, era algo real. Uma semana depois, num final de tarde, João estava no estábulo verificando as ferraduras. Relâmpago estava muito mais estável em seus pés. Sofia estava sentada num banquinho, lendo em voz alta um livro velho sobre cuidados com equinos. De repente, Relâmpago esticou o pescoço e soprou suavemente, bufando o ar nos cabelos soltos de Sofia. Ela parou de ler e riu, uma risada cristalina de pura alegria. Ele soprou em mim, pai, é um beijo de cavalo. João sorriu, um sorriso largo e genuíno que há muito não usava. Naquele momento, o olhar de Maria, as risadas na cidade, o dinheiro gasto, tudo pareceu valer a pena. Aquele som, a risada da sua filha misturada ao bufar tranquilo de uma criatura que estava voltando à vida, era um tesouro que nenhum dinheiro no mundo podia comprar. Mas ao se aproximar para acariciar o pescoço de Relâmpago, sua mão passou por um emaranhado de pelos ainda muito sujos, perto da crina. Sentiu uma textura diferente na pele, uma irregularidade. Ele não deu muita atenção na hora. O cavalo precisava de um banho bom e completo. Ele marcou mentalmente para fazer isso no sábado, quando tivesse o dia todo para dedicar ao animal. Enquanto isso, na cidade, em um escritório com ar-condicionado, Carlos Mendonça recebia a informação de seu capataz. Então confirmou? O João Silva realmente comprou aquele resto de cavalo? Confirmou seu Carlos. Pagou em dólar. Todo mundo tá rindo dele na cidade. Carlos mexe no anel de formatura no dedo mínimo, pensativo. Um sorriso de canto de boca apareceu. Sentimentalismo, a maior fraqueza do homem pobre. Ele dispensou o capataz com um gesto. Para ele, o assunto estava encerrado. Era o fim de um capítulo vergonhoso, o descarte de um investimento que deu errado. O cavalo e o fazendeiro tolo sumiriam juntos na obscuridade do interior. Ele nem podia imaginar que aquele ato de compaixão, que ele via como a maior das tolices, estava prestes a desencadear uma série de eventos que trariam aquele resto indesejado de volta para o centro das suas atenções, de uma forma que ele nunca esperaria. O sábado amanheceu com um sol forte e sem nuvens. O calor já pesava no ar mesmo de manhã cedo. João acabara de alimentar os outros animais e agora se preparava para a tarefa que prometera a si mesmo, dar um banho completo em Relâmpago. Sofia já estava ajudando, arrastando uma mangueira velha até a sombra de um grande pé de jatobá perto do estábulo. Aqui, pai, na sombra vai ser melhor para ele, não vai tomar um choque de água muito fria no sol. Boa ideia, filha, disse João, trazendo o Relâmpago pela corda. O cavalo estava muito mais disposto, andando com passos firmes, mesmo que ainda devagar. Seus olhos seguiam Sofia com atenção. João prendeu a corda em um poste seguro e começou a molhar o animal. A água era fresca, da mangueira que vinha diretamente do poço. Relâmpago estremeceu no primeiro contato, mas a voz calma de Sofia o acalmou. É só água, Relâmpago. Faz bem, tira toda essa sujeira antiga. João pegou um balde com sabão neutro, especial para animais, e começou a esfregar o pelo baio. A sujeira de meses começou a se soltar, escorrendo em filetes marrons pelo chão de terra. O cheiro de limpeza, de coisa nova, substituiu o odor antigo de abandono. Enquanto ensaboava o pescoço robusto do cavalo, a mão de João encontrou novamente aquele emaranhado. Desta vez, com o pelo molhado, a sensação foi diferente. Não era só um nó ou uma crosta de sujeira. Era algo firme e definido sob a pele. O que é, pai? Perguntou Sofia, percebendo que ele parou.
Tem uma coisa aqui, uma saliência. João esfregou com mais força, usando os dedos para separar os fios de pelo embolado. A água corrente lavou a espuma. Aos poucos, à medida que o sabão escorria, uma imagem começou a aparecer na pele úmida e limpa. Não era uma cicatriz de ferida, era algo feito de propósito. Linhas retas e curvas que formavam um desenho. João parou de esfregar, pegou a mangueira e enxaguou com mais cuidado aquele ponto específico. A água clara revelou tudo. Era uma marca queimada a ferro, um círculo perfeito, e dentro do círculo 2 letras entrelaçadas, desenhadas com um traço elegante, um AG e um SL. João ficou paralisado. A mangueira escorregou de sua mão e caiu no chão, jorrando água em arco. Seu rosto perdeu toda a cor. Ele conhecia aquele símbolo. Todo mundo que entendia um mínimo de cavalos no Brasil conhecia. Pai, o que tem? É uma ferida? Sofia se aproximou preocupada. João não conseguia falar. Ele levantou uma mão trêmula e apontou para a marca. Sofia olhou. Seus olhos arregalaram. Ela não conhecia o símbolo, mas viu a reação do pai. Que letras são essas? H, S e L. Rara São Luís. A voz de João saiu rouca como se as palavras fossem pesadas demais. É a marca do Raras São Luís. O nome não significou nada para Sofia. Raras? O que é isso? É um criadouro, Sofia. O criadouro de cavalos mais famoso, mais rico do país. Eles criam os melhores cavalos, quarto de milha, campeões, cavalos que valem fortunas. As palavras pairavam no ar quente. Fortunas. A contradição era tão grande que doía. João olhou para Relâmpago, agora com o pelo limpo escorrendo água, começando a brilhar com um tom avermelhado saudável. Olhou para a marca nítida no seu pescoço. Olhou para os olhos do animal, que agora tinham um brilho tranquilo e inteligente. Um cavalo do Rara São Luís. Um cavalo que valia uma fortuna. Aquele mesmo cavalo que ele comprou por $200 de um caminhão do matadouro, que ele trouxe para casa escondendo-se das zombarias, que sua irmã chamou de lixo. Mas ele estava no matadouro, pai, disse Sofia, confusa, tentando juntar as peças. Por que um cavalo tão valioso estava lá? Essa é a pergunta, filha. João sentou-se num tronco caído perto da árvore, esfregando o rosto com as mãos. A mente dele girava. Alguém descartou ele. De propósito, ou ele foi roubado e depois descartado. Não sei. A descoberta mudava tudo. João sentiu um frio que não tinha a ver com a água da mangueira. Se aquele cavalo era realmente do Rara São Luís, ele não era apenas um animal resgatado. Era uma propriedade valiosa, e coisas valiosas atraem problemas. Ele é um príncipe, pai. A voz de Sofia estava cheia de admiração, não de medo. Um príncipe disfarçado. E a gente salvou ele. João olhou para a filha para seu entusiasmo inocente. Ele queria sentir a mesma alegria, mas só conseguia sentir um peso enorme. O que ele havia feito? Trouxera para sua humilde fazenda um animal que poderia valer mais do que toda a sua terra. A notícia, como era de se esperar, não ficou quieta. Na tarde daquele mesmo sábado, Sebastião, o carteiro aposentado que era amigo de João e vivia na propriedade vizinha, veio trazer uma encomenda que chegou por engano na caixa dele. Fala, João. Oi, Sofia. Trouxe um pacote de remédio que veio para mim, mas é o nome da tua vaca no papel. Ele começou a dizer, e então seus olhos pousaram em Relâmpago, que agora estava seco e parecia outro animal, à sombra da árvore. Nossa, esse é o cavalo que todo mundo tá falando? Dizem que você pagou uma nota nele. Foi, seu Bastião, respondeu João, com um sorriso forçado. Sebastião se aproximou, com o olhar crítico de quem conhecia gado, mas também sabia um pouco de cavalos. Até que ele tá com uma cara melhor, hein? Mas o que é isso aqui no pescoço? Ele inclinou a cabeça para ver a marca, agora perfeitamente visível. João já sabia que não adiantava esconder. É uma marca de ferro, do Rara São Luís. O rosto de Sebastião congelou. Ele ficou em silêncio por um longo momento, olhando para a marca, depois para o cavalo, depois para João. Santa paz, ele murmurou por fim. João, você tem noção do que está tendo no teu terreiro? Começando a ter, disse João secamente. Isso aqui é coisa grande, muito grande. Esse cavalo não é um animal qualquer, é um patrimônio. Sebastião olhou em volta, como se temesse que alguém estivesse ouvindo. Cuidado, João, cuidado com quem vai aparecer perguntando por ele. Sebastião foi embora pouco depois, mas a semente da inquietação já estava plantada.
Nos dias seguintes foi impossível conter a história. A notícia de que o cavalo do lixo do João Silva era na verdade um puro sangue do Rara São Luís correu por Rio Verde como fogo no capim seco. Pessoas começaram a aparecer na porteira da Fazenda Esperança. Não eram amigos, eram curiosos. Homens de caminhonetes caras paravam na estrada e apontavam binóculos. Outros chegavam com a desculpa de dar um olá, só para ver o animal com os próprios olhos. João tentou manter a rotina, mas a paz tinha sumido. Toda vez que um carro desconhecido reduzia a velocidade na estrada, seu coração apertava. Sofia, por outro lado, estava fascinada. Ela pesquisou na internet da escola sobre o Rara São Luís e mostrou para o pai fotos de cavalos magníficos, vencedores de prêmios, com a mesma marca no pescoço. Olha, pai, eles valem milhões, o Relâmpago é um deles. Isso é o que me preocupa, Sofia, ele disse uma tarde, enquanto consertava uma cerca longe da casa, de onde podia vigiar a estrada. Quando algo vale milhões, as pessoas fazem coisas ruins para consegui-lo. Uma semana após a descoberta da marca, o inevitável aconteceu. Uma caminhonete grande, nova e brilhante, da cor prata, entrou no pátio da Fazenda Esperança não com cuidado, mas com autoridade. A poeira que levantou levou um tempo para baixar. Da cabine, desceu Carlos Mendonça. Ele vestia uma camisa social clara, calça de brim e botas lustrosas. Seu bigode estava perfeitamente aparado. Atrás dele desceu um homem grande e quieto, seu capataz. João, que estava na soleira da porta, sentiu o sangue gelar em suas veias. Ele colocou a mão no ombro de Sofia, que estava ao seu lado, e sussurrou: "Vai para dentro, filha." "Não, pai." "Sofia, por favor." Relutante, ela recuou até a porta, mas não entrou. Ficou ali, observando. Carlos Mendonça caminhou até alguns metros de João, com um sorriso que não chegava aos olhos. "João Silva, faz tempo." "Senhor Carlos," cumprimentou João com um aceno curto de cabeça. "Ouvi uns boatos interessantes pela cidade." Começou Carlos, tirando um cigarro do bolso da camisa, mas não acendendo. "Dizem que você encontrou um diamante no meio do lixo. Ou melhor, que comprou um cavalo com uma certa marca." João não disse nada, apenas esperou. "Pois é," continuou Carlos, olhando para além de João em direção ao pasto onde Relâmpago estava. "Acontece que essa marca, esse cavalo, ele tem um dono, e não é você." João forçou sua voz a sair firme. "Eu comprei o cavalo, tem um acordo verbal." Carlos deu uma risadinha seca. "Um acordo verbal com uns carroceiros de matadouro? Isso não vale nada, Silva." Então seu tom mudou, ficando duro e direto. "Aquele cavalo era meu, foi roubado do meu aras particular há mais de um ano. Agora que ele reapareceu, eu vim buscar o que é meu." Ele fez um sinal com a mão. O capataz trouxe uma pasta de couro. Carlos a abriu e tirou uma folha de papel, estendendo-a para João. "Aqui, documento de compra e transferência. O nome do animal é Dragão de São Jorge. E aqui, a assinatura registrada. Está tudo em ordem. O cavalo dentro da sua propriedade é, na verdade, minha propriedade roubada." João olhou para o papel. As palavras e carimbos pareciam reais. Seu coração batia forte no peito. Ele não tinha como contestar aquilo. Não tinha nenhum papel. Só tinha a memória da cena no curral e o dinheiro que sumiu da sua carteira. Carlos viu a hesitação no rosto de João e seu sorriso ficou mais confiante. "Eu sou um homem justo, Silva. Você cuidou do animal, eu reconheço. Então eu não vou chamar a polícia por receptação. Apenas me devolva o que é meu, e a gente encerra esse assunto aqui mesmo." De dentro de casa, Sofia observava tudo, suas mãos apertadas em punhos. Ela olhou para Relâmpago no pasto. O cavalo, que estava tranquilo, parecia sentir a tensão. Ele ergueu a cabeça, as orelhas apontadas para os homens, e deu um passo para trás, nervoso. Ele reconhecia alguma coisa, ou alguém. João olhou para o documento estendido na sua frente. As letras dançavam um pouco diante dos seus olhos. Havia carimbos, assinaturas, o nome do animal, Dragão de São Jorge. Parecia tudo muito oficial. Eu não sabia de nada disso," ele disse, sua voz soando fraca mesmo para seus próprios ouvidos. "Eu comprei o cavalo de boa fé. Achei que estava salvando um animal." "Pois é, a boa-fé às vezes nos leva a comprar gato por lebre, ou cavalo roubado por cavalos doente," disse Carlos com um tom quase de pena fingida. "Mas a lei é clara, Silva. Propriedade roubada deve ser devolvida ao legítimo dono. Esses papéis aqui são a lei."
Sofia não aguentou mais. Ela saiu da porta e colocou-se ao lado do pai, seus olhos de mel fixos em Carlos. Ele não é roubado, o senhor abandonou ele. O relâmpago tem medo de gente como o senhor. Carlos olhou para a menina com um misto de curiosidade e irritação. Menina, os animais não têm medo de pessoas, têm medo de maus tratos. E quem disse que eu maltratei meu patrimônio? Ele foi roubado, pode ter sido maltratado pelos ladrões. Agora eu vou levá-lo de volta e cuidar dele como ele merece. Isso é mentira. A voz de Sofia tremeu de raiva. Sofia, João a interrompeu suavemente. Ele colocou a mão no seu ombro novamente. Brigar com Carlos Mendonça na sua própria porteira não levaria a nada bom. Ele olhou de volta para o fazendeiro rico. Senhor Carlos, eu tenho o cavalo aqui. Ele está recuperado, mas eu não tenho como provar minha história. Só tenho a minha palavra. E a minha palavra, junto com esses documentos, vale mais do que a sua, Silva. Carlos respondeu, dobrando o papel e guardando-o de volta na pasta. Eu sou um homem paciente. Dou até o final da semana para você se organizar. Na segunda-feira que vem, mando meus homens buscarem o animal. Se você entregar pacificamente, não teremos problemas. Se não, bem, aí eu vou ter que envolver advogados, a polícia, coisas que saem caras e deixam marcas, para você. A ameaça ficou pairando no ar, pesada e clara. O capataz de Carlos, um homem quieto de braços cruzados, olhou fixamente para João, reforçando a mensagem sem dizer uma palavra. Pense bem, Silva, não é um cavalo para um homem como você. É um animal para negócios sérios, Carlos concluiu. Virou-se e caminhou de volta para sua caminhonete reluzente. Antes de entrar, olhou uma última vez para Relâmpago no pasto. Desta vez, seu olhar não era de raiva, mas de cálculo, como se estivesse reavaliando algo. A caminhonete partiu e o silêncio que ficou foi pior do que o confronto. João ficou parado no mesmo lugar por um longo minuto, sentindo o chão ceder sob seus pés. O mundo simples e difícil que ele conhecia, feito de trabalho duro e problemas concretos, de repente tinha virado um pesadelo legal que ele não sabia como enfrentar. Pai, ele está mentindo, insistiu Sofia, agarrando a mão dele. O relâmpago ficou agitado quando ele chegou. Ele reconheceu a voz, o cheiro, alguma coisa. Os animais não esquecem quem fez mal a eles. Eu acredito em você, filha, disse João cansado. Mas acreditar não é prova. Ele tem papéis. Eu não tenho nada. Só tenho a conta bancária vazia e a história de que comprei um cavalo de homens que já sumiram. Na tarde daquele mesmo dia, João decidiu tomar uma atitude. Ele foi até a cidade, à delegacia. A pequena sala, com um ventilador de teto fazendo um barulho rouco, cheirava a café velho e papel. O delegado, um homem de meia idade com bigode grisalho, ouviu a história de João enquanto olhava para uma pilha de processos. Então deixe-me ver se entendi, seu João. O senhor comprou um cavalo de origem desconhecida. Aparece o Carlos Mendonça, com documentos que comprovam que o cavalo era dele e foi roubado. E o senhor quer que eu faça o quê? Quero registrar que eu comprei o animal de boa fé, que ele não é produto de roubo para mim. O delegado suspirou. Seu João, com todo o respeito, o senhor não tem um recibo sequer. O Carlos Mendonça tem um documento registrado em cartório. Se eu abrir um inquérito, para onde acha que a prova vai apontar? Para os documentos, sem ofensas, mas a palavra de um homem como o Carlos Mendonça tem um peso diferente. Aconselho o senhor a devolver o animal e evitar uma encrenca maior. Pode ser até acusado de receptação. João saiu da delegada com o rosto queimando de frustração e uma vergonha profunda. Ele não era um criminoso, era apenas um homem que teve pena. Agora, essa pena poderia custar-lhe tudo. A notícia da disputa pelo cavalo se espalhou ainda mais rápido do que a notícia da marca. Na vendinha do seu Geraldo, no posto de gasolina, nas filas do banco, só se falava nisso. O João Silva se meteu numa fria daquelas. Mexeu com o Carlos Mendonça. Dizem que o cavalo vale uma fortuna, o Carlos não vai deixar barato. Coitado do João, fez uma boa ação e agora vai se afogar por causa dela. Maria apareceu na fazenda novamente no dia seguinte. Desta vez não estava com raiva, estava com medo. Eu avisei João, eu avisei que ele era perigoso, agora ele tem a lei do lado dele. A lei ou os papéis dele, respondeu João amargamente. Ele estava no estábulo, escovando o relâmpago com movimentos longos e repetitivos, como se o ato pudesse acalmar sua mente. Dá no mesmo. O que você vai fazer? Não sei, Maria. Ainda não sei. Sofia ouvia a conversa da porta.
O desespero no rosto do pai a cortava como uma faca. Ela olhou para Relâmpago, que parecia sentir a tensão, sua cabeça baixa, seus olhos meio fechados. Aquele animal trouxe alegria para ela, trouxe um propósito. Agora, estava trazendo uma nuvem negra que ameaçava destruir tudo. Uma ideia começou a se formar na sua mente. Uma ideia teimosa e perigosa. Naquela noite, durante o jantar silencioso, ela falou: "Pai, o Sr. Carlos disse que o cavalo foi roubado dele há 1 ano. É o que os papéis dele dizem. E o cavalo tem a marca do Haras São Luís, não do Haras do Sr. Carlos." João colocou o garfo no prato. "O que você quer dizer, Sofia?" "Quero dizer que talvez ele não seja o dono de verdade. Talvez ele tenha comprado o cavalo do Haras e depois tenha feito algo errado. Por que mais ele mandaria um cavalo tão valioso para o matadouro?" João pensou naquilo. Era uma lógica torta, mas fazia um certo sentido. A ganância de Carlos era conhecida. Se o cavalo adoeceu, se parou de ser útil. Para um homem que só via o mundo em preço, descartá-lo seria uma opção. "Pode ser, filha, mas é só um palpite. Não temos como provar." "Então vamos descobrir a prova", disse Sofia, com uma determinação que surpreendeu o pai. "O Haras fica longe, mas alguém daqui deve ter trabalhado lá. Ou deve saber algo. Alguém sempre sabe." João olhou para a filha, para os olhos brilhando com uma coragem que ele não sentia. Ele queria protegê-la daquela confusão toda, mandá-la focar na escola, nos seus livros, mas ela já estava no centro disso. "Sofia, é perigoso. O Carlos Mendonça não é homem para ter gente fuçando nos seus negócios. Eu não vou fuçar nos negócios dele. Eu vou procurar a verdade sobre o Relâmpago, só isso." Ela levantou-se e levou seu prato para a pia. "Amanhã, depois da escola, eu vou começar a perguntar." Ela disse isso com uma naturalidade que não admitia discussão. João percebeu naquele momento que a sua filha pequena não era tão pequena assim. Ela estava crescendo num mundo difícil e estava escolhendo lutar, ao invés de apenas chorar. Ele não disse sim, mas também não disse não. Ficou sentado à mesa, ouvindo o barulho da água na pia, sentindo uma mistura esquisita de medo e orgulho. Do lado de fora, a noite estava escura e silenciosa. Na cidade, em seu escritório, Carlos Mendonça recebia um telefonema. "Ele foi na polícia, seu Carlos, mas o delegado não fez nada, só deu um sermão nele." "Bom", disse Carlos olhando para o anel no dedo mínimo. "Então ele sabe que não tem para onde correr. Na segunda-feira tragam o cavalo. Se ele resistir, bem, tenham criatividade. Só não quero barulho excessivo." Do pasto da Fazenda Esperança, Relâmpago olhava para a casa onde uma luz fraca brilhava na cozinha. Ele bateu suavemente com uma das patas no chão. Um hábito antigo que voltara. Algo estava errado. O ar cheirava a perigo, mas também cheirava a determinação. A menina de voz suave tinha um plano. Ele esperou. A manhã de sexta-feira passou devagar para Sofia na escola. As palavras da professora pareciam ecoar longe, enquanto sua mente estava na Fazenda Esperança, com seu pai de rosto preocupado e com Relâmpago, cujo tempo parecia estar se esgotando. Assim que o sinal tocou, ela pegou sua mochila e não foi para o ponto de ônibus. Virou na direção do centro da cidade. Seu primeiro destino foi a farmácia veterinária, onde o Dr. Rafael atendia. Ele era conhecido por cuidar dos animais grandes da região. "Doutor, o senhor conhece o Haras São Luís?" ela perguntou assim que conseguiu um minuto de atenção dele. O veterinário olhou para ela surpreso. "Conheço, claro. Fica no Paraná. É famoso. Por que, Sofia? E o senhor sabe se alguém daqui já trabalhou lá? Algum tratador, talvez?" Rafael coçou a barba, pensativo. "Bom, há muitos anos. Sim, acho que o seu Arlindo trabalhou lá um tempo. Era um dos melhores tratadores da região. Mas ele já está aposentado há muito tempo. Mora ali na Rua das Flores, perto do antigo campo de futebol. Por que você quer saber?" "É sobre um cavalo, doutor." "Obrigada." Sofia não deu mais explicações. Saiu correndo da farmácia em direção à Rua das Flores. Era uma rua tranquila, com casas humildes, mas bem cuidadas. Ela parou na primeira casa, com um pequeno jardim na frente e uma velha carroça sem rodas servindo de canteiro de flores. Bateu na porta. Uma senhora idosa abriu. "Boa tarde, moça. Precisa de alguma coisa?" "Boa tarde, dona. Eu procuro pelo seu Arlindo. É aqui?" A senhora observou com curiosidade. "É sim, ele está no quintal. É pela lado." Sofia agradeceu e contornou a casa. No quintal, um homem velho, com as costelas curvadas pelo tempo, estava sentado em um banco de madeira, afiando uma faca em uma pedra.
O som era ritmado e suave. Vários gatos dormiam ao sol perto dele. Seu Arlindo, chamou Sofia timidamente. O homem levantou os olhos. Eles eram de um azul desbotado, mas muito atentos. Sou eu, menina. Em que posso te ajudar? Sofia respirou fundo. Meu nome é Sofia Silva. Meu pai é o João Silva, da Fazenda Esperança. A gente tem um cavalo. Os olhos de seu Arlindo não se moveram, mas algo neles pareceu ficar mais aguçado. Um cavalo. Sim, ele estava muito doente. Meu pai o comprou no curral. Agora o senhor Carlos Mendonça diz que o cavalo é dele, que foi roubado. Mas o cavalo tem uma marca, do Haras São Luís. A faca parou de se mover na pedra. O ambiente ficou muito quieto. Até os gatos pareceram prestar atenção. Conte-me sobre a marca, menina, pediu seu Arlindo, sua voz suave, mas firme. É um círculo, com as letras H e S, L entrelaçadas. Seu Arlindo fechou os olhos por um momento como se visse algo a quilômetros dali. Quando os abriu, eles estavam um pouco úmidos. E o cavalo? Qual a cor? O temperamento? Ele é baio, um marrom avermelhado. E ele é muito dócil. Agora está forte de novo. Mas quando chegou, ele só tinha os ossos e os olhos vazios. Ele bate a pata no chão quando está contente e sopra no meu cabelo. Um sorriso lento e cheio de saudade surgiu no rosto enrugado de seu Arlindo. Dragão de São Jorge, ele sussurrou quase para si mesmo. O quê? Perguntou Sofia, seu coração acelerando. Esse é o nome dele, menina, o nome de registro. Dragão de São Jorge, um potrinho lindo, o mais dócil da sua leva. Tinha um futuro brilhante. A voz do velho tratador carregava uma dor antiga. E você diz que o Carlos Mendonça afirma que ele é dele? Sim, ele tem papéis. Diz que o cavalo foi roubado dele há 1 ano. Seu Arlindo soltou um baixo e amargo. Ele se levantou com um pouco de dificuldade. Vem comigo, Sofia. Ele a levou para dentro de casa, para um quartinho pequeno que servia de despensa. Cheirava a madeira velha e manjericão seco. De uma velha caixa de madeira sob a cama, ele tirou uma pasta plástica, desgastada pelo tempo. Dentro havia papéis amarelados, alguns com bordas desfiadas. Com mãos que tremiam um pouco, ele folheou até encontrar o que procurava. Era uma folha com o logotipo do Haras São Luís no topo. Ele entregou a Sofia. Lê. Ela pegou o papel, seus olhos percorrendo as linhas. Era um certificado de registro genealógico. No topo o nome, Dragão de São Jorge. Abaixo, os nomes do pai e da mãe, campeões de vaquejada. E no canto, um carimbo e uma assinatura de transferência de propriedade. Transferido para Carlos Mendonça. Ela leu em voz alta. A data era de 1 ano e meio atrás. Então, ele era realmente do Sr. Carlos? Era. Legalmente na época, disse seu Arlindo, sentando-se novamente no banco da cozinha e indicando para Sofia fazer o mesmo. Eu trabalhava no Haras quando o dragão nasceu. Eu o ajudei a vir ao mundo, vi seus primeiros passos. Ele era especial, não só pelo sangue, mas pela alma. Calmo, inteligente, um corredor nato. Como ele foi parar nas mãos do Sr. Carlos? Perguntou Sofia, segurando o papel como se fosse um tesouro. Ganância, menina, ganância pura. O Carlos Mendonça não queria um cavalo para competir ou para amor. Ele queria os genes, a linhagem. Ele comprou o dragão por um preço altíssimo, com a promessa de que ia criá-lo bem e usá-lo para reprodução em seu próprio Haras. Eu fui junto no acordo para cuidar do animal. Mas assim que o cavalo chegou na fazenda dele, as coisas mudaram. Seu Arlindo olhou para longe, sua voz ficando mais pesada. O Carlos não via um ser vivo, via um produto, um investimento. O dragão foi colocado em um piquete pequeno, sem a companhia de outros cavalos, sem o exercício que precisava. A ração era de má qualidade. Eu protestava e ele me mandava calar a boca, até que o dragão ficou doente. Uma infecção nos pulmões. Precisei chamar o veterinário, o tratamento era caro. Ele fez uma pausa, esfregando o rosto. O Carlos ficou furioso. Disse que não ia gastar uma fortuna em um animal doente. Disse que o investimento tinha dado errado. Ele ordenou que eu parasse o tratamento. Eu me recusei. Ele me demitiu na mesma hora. Disse que ia se livrar do problema. Se livrar como? Perguntou Sofia, embora já soubesse a resposta. Mandou um de seus capangas levar o cavalo, não para um veterinário. Mandou para o curral de venda, com ordens de despachá-lo para o abatedouro.
Disseram a ele que o animal tinha sumido, roubado, para ninguém desconfiar. Eu fiquei sabendo depois. Quis denunciar, mas quem ia acreditar em um velho tratador demitido contra o Carlos Mendonça? Eu guardei esses papéis. E a dor de ter falhado com aquele lindo animal. Sofia sentou-se em silêncio, digerindo a história. A raiva fervia dentro dela, mas também uma tristeza profunda. Tudo fazia sentido agora. O abandono, a condição horrível em que encontraram Relâmpago, o medo que o cavalo demonstrava perto de Carlos. Ele não foi roubado, ela disse finalmente. Ele foi jogado fora, como lixo. Seu Arlindo acenou com a cabeça, seus olhos velhos encontrando os dela. Exato, menina. E agora, vendo que o cavalo se recuperou, que voltou a ser um animal valioso, ele quer recuperar seu investimento. Não por amor, por ganância e por orgulho. Ele não pode admitir que cometeu um erro tão grande. Sofia olhou para o papel em suas mãos. A prova. Aquilo provava que Relâmpago era um cavalo de linhagem pura. Provava que Carlos Mendonça era o dono legal anterior. Mas também contava uma história de abandono. Seria suficiente? O senhor pode me dar esse papel, seu Arlindo? Para a gente mostrar? Para provar que meu pai não é ladrão? O velho tratador olhou para ela por um longo momento. Viu a determinação, o amor pelos animais que lembrava o seu próprio quando jovem. Esses papéis são a única cópia original que sobrou fora do Haras, menina. O Carlos deve ter a dele, mas essa tem a assinatura do veterinário do Haras atestando a saúde do animal na venda. Ela prova que ele vendeu um animal saudável. Ele suspirou. Tome, leve. Use para fazer a coisa certa. O dragão, Relâmpago, como você o chama, ele merece paz. Merece a família que o salvou, não o homem que o condenou. Sofia pegou os papéis com cuidado, dobrando-os e guardando-os dentro de seu caderno escolar. Muito obrigada, seu Arlindo, muito obrigada. Sofia, ele chamou quando ela já estava na porta. Cuidado. O Carlos Mendonça é um homem sem escrúpulos. Ele não vai gostar de ser desafiado, especialmente por uma menina. Eu não estou sozinha, seu Arlindo. Tenho meu pai e tenho a verdade. A caminho de casa, no ônibus escolar, Sofia abraçava o caderno contra o peito. Sentia os contornos da pasta plástica através da capa. Ela tinha a prova, a verdadeira história. Agora, eles poderiam mostrar para todos, para a polícia, para o delegado, para a cidade. Ela imaginou a cara do Sr. Carlos quando visse esses papéis, a derrota dele, a justiça sendo feita. Um sorriso de vitória começou a se formar em seus lábios. O que ela não podia imaginar era que, naquele exato momento, Carlos Mendonça não estava pensando em papéis ou leis. Ele estava dando uma ordem final a seus 2 capangas mais confiáveis, na garagem de sua fazenda. A segunda-feira está demorando muito. O Silva está ficando esperançoso. Isso é perigoso, disse Carlos, limpando um grão de poeira imaginário da manga da camisa. Peguem o cavalo amanhã à noite. Há previsão de tempestade. O barulho vai cobrir qualquer ruído. Tragam o animal para mim. Sumam com ele antes que o dia clareie. E o Silva? Perguntou um dos homens. Um sujeito magro e duro chamado Nilson. Carlos mexe no anel. Se ele atrapalhar, deixem claro que não é brincadeira. Mas não matem ninguém. Só quero o cavalo. Não quero um inquérito de homicídio na minha porta. Agora sumam daqui. Os 2 homens trocaram um olhar e saíram. O plano estava em movimento. Enquanto Sofia viajava para casa com a prova documental que achava que resolveria tudo, uma ameaça muito mais sombria e direta se aproximava da Fazenda Esperança, ignorante de papéis e histórias, movida apenas por vontade e força bruta. A tempestade que se aproximava no horizonte não seria a única daquela noite. Sofia chegou em casa com o coração batendo forte, não só da corrida do ônibus até a porteira, mas da descoberta que carregava consigo. O dia ainda estava claro, mas nuvens escuras começavam a se acumular no horizonte, anunciando a tempestade que havia sido prevista. Pai, estou aqui. João saiu do estábulo, seu rosto marcado pela preocupação de mais um dia de tensão. Onde você estava, Sofia? Você disse que viria direto da escola. Eu vim, pai, mas fui a um lugar importante. Olha o que eu consegui. Ela abriu a mochila com dedos ansiosos e tirou o caderno, de onde a pasta plástica sobressaía. É a prova, a verdadeira história do Relâmpago. Sentados à mesa da cozinha, sob a luz fraca da lâmpada, João leu os papéis que seu Arlindo guardara.
Seus olhos percorreram cada linha, cada assinatura. A raiva foi crescendo dentro dele, uma raiva quente e silenciosa, à medida que a história do velho tratador, contada por Sofia, se encaixava com a evidência documental. Ele vendeu um animal saudável, João murmurou, tocando o carimbo do veterinário do Aras, e depois o deixou morrer. E agora vem aqui com a cara de pau, acusando a gente de roubo. Com esses papéis, pai, ele não pode fazer nada. A gente mostra para a polícia, mostra para todo mundo. Os olhos de Sofia brilhavam com a certeza da vitória. João respirou fundo. A lógica da filha era simples e clara. Tinham a prova, era o fim do problema. Mas algo dentro dele, uma desconfiança antiga de quem conhecia a natureza humana, especialmente a de homens como Carlos, sussurrava que não seria tão fácil. Amanhã de manhã, vamos à cidade de novo. Vamos na delegacia com isso. E depois, vamos até a fazenda do Carlos Mendonça. Vamos encarar ele com a verdade na mão. A noite caiu, e com ela veio a tempestade. Primeiro, o vento, forte e quente, sacudindo as folhas das árvores e fazendo as telhas do telhado rangerem. Depois, os trovões, longínquos no início, depois mais fortes, estalando no céu como chicotes. Por fim, a chuva. Grossas gotas que começaram a bater no telhado de zinco com um barulho de tambor, logo se transformando num dilúvio contínuo e barulhento. Foi nesse barulho todo que o som diferente se infiltrou. Trovão, o cachorro que dormia na varanda, começou a latir. Não era o latido de quem viu um tatu ou um gambá. Era um latido agudo, de alerta, de perigo. João, que estava conferindo os papéis mais uma vez, ergueu a cabeça. Sofia, que tentava ler na sala, parou. Trovão? Chamou João. Os latidos continuaram, misturados a um rosnado. E então, um som metálico, baixo, abafado pela chuva, mas distinto. O som de uma porteira sendo forçada. João se levantou de um salto, seu coração disparando. Sofia, tranca a porta, agora. Pai, agora, Sofia. Ela correu e girou a chave da porta da frente. João apagou a lâmpada da cozinha. Na escuridão, iluminada apenas pelos clarões dos relâmpagos, ele foi até a janela e espiou na direção do estábulo. 2 vultos, 2 homens encapuzados, movendo-se rápido contra o fundo cinza da chuça. Eles corriam em direção ao pequeno estábulo onde Relâmpago estava. Eles vieram pegar ele. A voz de João saiu rouca. Não esperaram até segunda-feira. Não, pai, não podemos deixar. Sofia se aproximou, seu rosto pálido visível em outro clarão. João olhou em volta desesperado. A polícia estava a uma ligação de distância, mas a viatura demoraria uma eternidade na estrada de terra encharcada. Eles estavam sozinhos. Pega o cordão de lenha perto do fogão, ele ordenou, sua mente trabalhando rápido. O cabo de vassoura também. Qualquer coisa. Ele mesmo pegou uma barra de ferro que usava para alavancar pedras. Suas mãos suavam. Ele não era um homem de violência, era um homem de trabalho, mas naquele momento a violência estava em seu terreiro ameaçando sua filha e o animal que eles haviam salvado. Fica aqui, trancada, não sai por nada. Eu vou com você, ele é meu cavalo também. Sofia, por favor. O grito de João a fez recuar. Ele viu o medo e a dor nos olhos dela, mas não havia tempo. Eu preciso saber que você está segura, por favor. Ele abriu a porta dos fundos que dava para o lado oposto do estábulo e se esgueirou para fora, mergulhando na cortina de chuça gelada. A barra de ferro estava pesada em sua mão. Dentro do estábulo, os 2 homens, Nilson e o outro, chamado Gerson, já haviam amarrado uma corda no cabresto de Relâmpago. O cavalo estava assustado, bufando, jogando a cabeça para trás, seus olhos brancos de pânico refletindo a luz de uma lanterna que Gerson segurava. Calma, seu burro, vamos só dar um passeio, grunhiu Nilson, puxando a corda com força. Relâmpago empacou, plantando os cascos no chão de terra batida. O medo antigo voltara. Um medo que cheirava a brutalidade e negligência. Foi quando João apareceu na porta aberta do estábulo, encharcado, com a barra de ferro levantada. Solte o meu cavalo! Os 2 homens se viraram surpresos. A lanterna iluminou o rosto determinado de João. Ah, o fazendeiro herói, disse Nilson, soltando um sorriso torto. O patrão só quer o que é dele, Silva. Não precisa dar trabalho, sai da frente. O cavalo não é dele, e vocês estão invadindo minha propriedade. Saiam agora. Gerson riu. Na chuça dessa ninguém vai ouvir os seus gritos, velho. É melhor você voltar para a sua casa. Eles se moveram, puxando o Relâmpago com mais força. O cavalo relinchou, alto e agudo, um som de desespero.
João não pensou. Avançou. A barra de ferro desceu com força no braço de Nilson, que segurava a corda. O homem gritou de dor e soltou o cabo. A corda caiu. Vai, Relâmpago! Corre! João gritou. Confuso e aterrorizado, o cavalo deu meia volta dentro do estábulo apertado, mas Gerson bloqueou a saída. Você vai se arrepender disso, Silva, rosnou Gerson, avançando para João com as mãos estendidas. Foi então que um vulto menor entrou no estábulo como um furacão. Era Sofia. Ela segurava o cabo de vassoura com as duas mãos e, com um grito que mais parecia um urro, bateu com toda a força nas costas de Gerson. O homem caiu para frente, surpreso mais pelo ataque inesperado do que pela força. A lanterna voou de suas mãos e rolou no chão, iluminando as patas de Relâmpago em pânico. Sofia, eu disse para ficar dentro de casa. Eu não vou deixar eles levarem ele. Ela gritou, as lágrimas misturando-se à água da chuça em seu rosto. Nilson, segurando o braço machucado, pegou um pedaço de madeira que estava encostado na parede. Chega de brincadeira. A confusão que se seguiu foi curta, barulhenta e caótica. Relâmpago, preso no meio, escoiceava em todas as direções. João tentou se colocar entre os homens e Sofia. Ele levou um golpe no ombro que o fez cair de joelhos. Sofia jogou um balde vazio na cabeça de Nilson. Gerson tentou agarrar a corda do cavalo novamente e levou um coice no peito que o arremessou contra a parede de tábuas, que rangiu perigosamente. Os gritos, os relinchos, os trovões e a chuça se misturavam. Não era uma luta de homens fortes, era uma briga desesperada. Foi o cachorro Trovão que decidiu o confronto. Ele entrou no estábulo mordendo o tornozelo de Gerson, que gritou e tentou chutá-lo. O movimento distraiu Nilson por um segundo. Foi o suficiente para João, pegando a barra de ferro novamente, erguê-la. Saiam daqui! Seu rugido ecoou mais alto que um trovão. Nilson olhou para João, para o cachorro, para a menina furiosa com um pedaço de madeira e para o cavalo que agora, livre da corda, estava prestes a escoicear tudo à sua volta. O trabalho não valia a pena, não assim. Vamos, Gerson, esse povo é maluco, ele gritou, ajudando o companheiro a se levantar. Os dois homens correram para fora do estábulo, desaparecendo na escuridão e na chuça. O som de um motor de moto sendo ligado à distância confirmou sua fuga. João caiu sentado na palha, ofegante. A dor no ombro era latejante. Sofia correu até ele. Pai, você está bem? Você está sangrando. São só arranhões, filha. E você? Você está bem? Suas mãos examinaram o rosto dela, procurando por ferimentos. Estou bem. E o Relâmpago? O cavalo estava encolhido no fundo do estábulo, tremendo de medo, mas ileso. Sofia foi até ele falando baixinho, tocando seu pescoço. Já passou o Relâmpago, já passou. Eles foram embora, você está seguro. João olhou em volta. O estábulo estava destruído, uma parede estava quase caindo. A porta estava arrancada das dobradiças. A chuça entrava livremente, mas eles estavam todos vivos. E o cavalo estava com eles. A sensação de vitória, no entanto, foi curta. O barulho tinha sido grande, muito grande, e os homens de Carlos Mendonça tinham sido expulsos, mas não derrotados. Eles voltariam, com mais gente, com mais força. À prova, os papéis preciosos estavam agora encharcados na mochila de Sofia, dentro de casa. Eles tinham a verdade. Mas naquela noite de tempestade, João percebeu com um frio no estômago que, às vezes, a verdade precisa de mais do que palavras no papel para sobreviver. Às vezes, ela precisa de proteção. E eles, naquela fazenda isolada e agora danificada, estavam terrivelmente desprotegidos. A batalha tinha sido vencida, mas a guerra contra a ganância de Carlos Mendonça estava longe de acabar, e o preço para mantê-la já estava sendo pago, em sangue, suor e o som aterrorizante da madeira quebrando sob o vento. A chuva parou pouco antes do amanhecer, deixando um silêncio úmido e pesado no lugar do barulho ensurdecedor. A primeira luz do dia revelou a extensão dos danos na fazenda Esperança. João estava sentado na soleira da porta dos fundos, uma xícara de café frio na mão, observando. O estábulo parecia ter sido atingido por um furacão. A parede lateral estava inclinada perigosamente, sustentada apenas por algumas tábuas tortas. A porta jazia no chão de lama, quebrada. Dentro, Relâmpago permanecia em pé, quieto, como se também estivesse avaliando os estragos. Sofia saiu de casa, envolta em um cobertor. Seus olhos estavam inchados de cansaço e susto.
O sol vai sair, pai, ela disse, sua voz rouca. João apenas acenou com a cabeça. A dor no ombro era uma latejante lembrança da noite anterior. A raiva havia dado lugar a uma exaustão profunda e a um frio claro no estômago. Eles não estavam seguros. Temos que fazer alguma coisa, Sofia continuou. Eles podem voltar. Já fizemos. João respondeu, levantando-se com um gemido. Temos que fazer de novo, mais certo. Vamos chamar a polícia. De verdade desta vez. Meia hora depois, o telefone fixo da casa tocou. Era Maria. João, pelo amor de Deus, o que aconteceu aí? O boato já chegou na cidade. Dizem que invadiram sua fazenda, que teve tiroteio. Não teve tiroteio, Maria. Foram 2 homens. Tentaram roubar o cavalo. Nós impedimos. Um silêncio pesado do outro lado da linha. Você e a Sofia? Sim. Meu Deus, João. Isso já passou de todos os limites. Eu vou aí. Não discuta. Estou indo. Antes do meio-dia, 2 viaturas da Polícia Civil subiram a estrada de terra ainda encharcada em direção à Fazenda Esperança. A notícia de uma invasão à propriedade com violência, mesmo no interior, era coisa séria. Junto com os policiais, em seu carro particular, veio o delegado que atendera João dias antes. O delegado, de nome Alcides, desceu do carro com o rosto sério. Seus olhos percorreram o estábulo destruído, a porteira arrombada, o rosto machucado de João e a expressão abatida de Sofia, que não saía do lado de Relâmpago. Conta tudo, Silva, do começo. João contou. Tudo. Da compra do cavalo, da descoberta da marca, da visita de Carlos Mendonça com os documentos, da descoberta de Sofia sobre o verdadeiro histórico do animal com seu Arlindo, e por fim, da invasão na tempestade. Ele mostrou os papéis encharcados, agora secando ao sol sobre a mesa da varanda. O delegado Alcides examinou os documentos com cuidado, comparando as informações. Ouviu em silêncio. 2 policiais mediram o espaço, fotografaram as pegadas na lama, as marcas de luta no estábulo. Esses homens, você reconheceria? Perguntou Alcides. Eram 2. Um mais magro e duro, o outro mais forte. Estavam encapuzados, mas um deles foi chamado de Nilson, o outro de Gerson. O cavalo deu um coice em um deles no peito. Deve ter deixado marca. Alcides anotou. Nilson, é conhecido. Faz bico para o Mendonça às vezes. Ele fechou o caderno e olhou para João. E você acha que a ordem partiu do Carlos Mendonça? Ele ameaçou buscar o cavalo na segunda-feira. Os homens vieram antes. Eles falaram que o patrão queria o que era dele. O delegado suspirou, olhando para o horizonte. Silva, eu vou ser sincero. Isso aqui é um vespeiro. Você tem uma história convincente e esses papéis são importantes. Eles mostram que o cavalo foi vendido saudável e que o Mendonça era o dono. Mas ligá-lo diretamente à invasão, isso é mais difícil. O Nilson vai negar. O Mendonça vai dizer que não sabe de nada, que seus documentos comprovam a propriedade dele e que ele iria buscar o animal pela via legal na segunda. A palavra dele contra a sua. Mas eles invadiram. Olhe o estábulo, olhe para mim. A voz de João falhou, a frustração explodindo. Eu estou olhando e vou fazer um boletim de ocorrência completo. Invasão, tentativa de roubo, lesão corporal. Vou chamar o Nilson e o Gerson para prestar depoimento. Mas quanto ao mandante, ele abriu as mãos em um gesto de impotência. Precisamos de uma prova mais concreta. Um deles confessar, uma gravação, algo. Nesse momento, um ronco familiar cortou o ar. Era a caminhonete vermelha de Maria. Ela estacionou atrás das viaturas e desceu correndo, indo direto abraçar Sofia. Minha filha, você está bem? Me disseram uma coisa horrível. Estou bem, tia. Mas olha o que eles fizeram. Maria olhou para os estragos, seu rosto pálido. Ela então se virou para o delegado Alcides, que ela conhecia de vista. Delegado, isso é um absurdo. O meu irmão é um homem pacato. Ele nunca procurou confusão. Isso foi tentativa de latrocínio. Estamos apurando Dona Maria, disse Alcides com educação mas firmeza. Mas a situação é delicada. Delicada é o nariz quebrado daquele capanga quando eu encontrar com ele. Maria esbravejou, mas seus olhos estavam cheios de medo real. Ela puxou João de lado. Irmão, você não pode ficar aqui. Eles voltam. Você e a Sofia vêm para a minha casa. Hoje. Não posso abandonar a fazenda, Maria. E não posso deixar o Relâmpago. A fazenda? Olha para ela. E o cavalo? João, é só um cavalo. Foi Sofia quem respondeu vindo até eles. Não, tia. Não é só um cavalo. Ele é o Relâmpago. E essa não é só uma fazenda. É a nossa casa. E nós vamos proteger os 2.
Maria olhou para a sobrinha, para a firmeza naquela voz de criança, e não teve resposta. A notícia, como era inevitável, explodiu em Rio Verde. A invasão à noite, a família lutando contra capangas, o cavalo milionário no centro da confusão. Era a história perfeita. No mesmo dia, à tarde, um repórter e um fotógrafo de um jornal regional apareceram na porteira. João inicialmente não quis falar, mas Maria, vendo a oportunidade, interveio. Fala, João, deixa todo mundo saber o que o Carlos Mendonça está fazendo. Se a justiça é lenta, a opinião pública pode ajudar. Relutante, João deu uma breve declaração. Sofia, no entanto, foi quem segurou os papéis de seu Arlindo e contou com clareza impressionante a história completa. Do abandono no matadouro à tentativa de roubo na tempestade. Na manhã do dia seguinte, a manchete do jornal era clara. Fazendeiro e filha enfrentam capangas para proteger cavalo salvo do matadouro. A matéria contava a saga de relâmpago, mostrava fotos do estábulo destruído e citava os documentos que contradiziam a versão de Carlos Mendonça. O efeito foi imediato. A cidade, que antes via a história com curiosidade ou tomava o partido do homem mais rico, começou a mudar de lado. A imagem de João, o trabalhador simples, e de Sofia, a menina corajosa, defendendo um animal maltratado, tocou as pessoas. A brutalidade da invasão noturna pesou na consciência pública. No bar do Zé, o assunto era um só: mandar homens armados de noite, numa tempestade, para cima de um homem e uma criança. Isso não é coisa de gente decente. O João Silva pode ter sido bobo, mas é honesto. Já o Carlos sempre foi ganancioso. E o cavalo, hein? Era um campeão. O Carlos jogou fora como lixo e agora quer de volta pela força. Na fazenda de Carlos Mendonça, o clima era muito diferente. Ele arremessou o jornal contra a parede do seu escritório. Imprensa de merda, sensacionalistas. Seu capataz principal, um homem chamado Osmar, estava parado à frente da mesa. O delegado Alcides esteve aqui, seu Carlos. Perguntou pelos Nilson e Gerson. Disse que eles são suspeitos da invasão na fazenda do Silva. E o que você disse? Disse que eles fazem uns serviços eventuais pra gente, mas que sábado à noite estavam em casa, que a gente não sabe de nada sobre invasão. Bom, Carlos acendeu um charuto, suas mãos tremendo levemente de raiva. E os homens? O Nilson está com o braço inchado. O Gerson tem uma costela rachada do coice do cavalo. Eles estão escondidos. Que fiquem e que sumam da cidade por um tempo. Carlos andou até a janela. O plano falhara espetacularmente. Não só não conseguiram o cavalo, como ainda transformaram o João Silva em uma espécie de herói popular. A opinião pública agora era uma força contra ele. Ele não podia mandar mais capangas, seria óbvio demais. Mas desistir não era uma opção. O cavalo, agora saudável e com sua história de superação divulgada, valia ainda mais. E a humilhação de ser desafiado por um pequeno fazendeiro era insuportável. Temos que mudar a estratégia, Osmar. A via legal, como eu planejava desde o início. Mas agora, com essa comoção toda, vai ser mais difícil. Precisamos de algo mais definitivo, algo que force o Silva a nos entregar o cavalo, sem parecer que fomos nós. Como, patrão? Carlos sorriu, um sorriso sem nenhuma alegria. Todo homem tem um ponto fraco, Osmar. Para o João Silva, não é o dinheiro, é a filha. E a terra. Vamos ver quanto tempo ele aguenta quando perceber que pode perder as duas coisas. Ele olhou para o anel no dedo mínimo. Entre em contato com o nosso advogado. Diga para acelerar o processo de reintegração de posse com base nos documentos de propriedade. E vamos dar uma olhada nas dívidas da Fazenda Esperança. Todo mundo tem dívidas. De volta à Fazenda Esperança, um movimento inesperado começava. Um carro parou na porteira e seu Geraldo da vendinha desceu com uma sacola. João, vim trazer umas coisas. Um pouco de arroz, feijão. Sei que as coisas devem estar apertadas. João ficou embaraçado. Não precisa disso, seu Geraldo. Nós damos um jeito. Deixa de orgulho, homem. A cidade está com você. Ninguém gosta de ver injustiça. Ele colocou a sacola na varanda. E se precisar de ajuda para consertar o estábulo, me avisa. Eu trago o meu sobrinho. Ao longo da tarde, mais pessoas apareceram. Um senhor trouxe uma caixa de remédios veterinários. Uma senhora trouxe um bolo. Um grupo de jovens de um projeto ambiental da cidade ofereceu-se para vir no fim de semana ajudar a levantar a parede do estábulo. Sofia observava tudo.
um sentimento quente crescendo em seu peito. Não estavam mais sozinhos. João, diante daquela solidariedade, sentiu a voz falhar. Ele olhou para a filha, para as pessoas simples que apareciam com seus pequenos gestos, e depois para Relâmpago, pastando calmamente em um canto do pasto, longe dos estragos. A luta não tinha acabado. Ele sabia que Carlos Mendonça não desistiria. As ameaças se tornariam mais sofisticadas, mais legais, mais perigosas. Mas aquele apoio, por menor que fosse, era um escudo, era uma luz. Ele colocou a mão no ombro de Sofia. Vamos consertar a nossa casa, filha. Era o que eles sabiam fazer, consertar coisas, cercas, telhados, corações partidos, vidas arruinadas, um pedaço de cada vez. E agora teriam que consertar a justiça. E para isso talvez precisassem de mais do que arame farpado e paciência. Talvez precisassem da ajuda de todos aqueles que, como eles, acreditavam que um cavalo salvo do matadouro valia mais do que todos os papéis do mundo. A ajuda dos vizinhos levantou a parede do estábulo em 2 dias. Era um trabalho tosco, feito com madeira reaproveitada e pregos novos doados pelo ferreiro da cidade, mas era sólido. A sensação de normalidade, porém, era frágil como vidro. A cada carro que passava devagar na estrada, João e Sofia se encolhiam. A pressão legal que Carlos Mendonça prometera chegou 1 semana depois, na forma de um oficial de justiça. João Silva, entrega de citação judicial, disse o homem, entregando um envelope grosso. Era uma ação movida por Carlos Mendonça, requerendo a reintegração de posse do animal de registro Dragão de São Jorge, indevidamente retido pelo réu. Os documentos anexados eram os mesmos que Carlos já havia mostrado, mas agora carimbados por um advogado e com o número de um processo. Isso significa que ele vai levar o Relâmpago, pai? Perguntou Sofia, lendo sobre o ombro do pai com os olhos arregalados. Significa que ele está tentando, filha, pela lei. O juiz vai decidir, mas a lei era lenta e cara. João foi até uma defensoria pública na cidade. O defensor, um jovem sobrecarregado, olhou os papéis. Sua situação é complicada, seu João. Você comprou o animal sem saber da origem. O senhor Mendonça tem a documentação de propriedade anterior. Seu único argumento é a má-fé dele, que ele abandonou o animal. Mas provar isso. A palavra do seu Arlindo é importante, mas é a palavra de um contra o outro. E os gastos com tratamento? Você tem nota? João balançou a cabeça. Muitas coisas ele comprou de outros fazendeiros, sem recibo. Sem prova dos gastos fica difícil até pedir uma indenização pelos cuidados, explicou o defensor. O processo pode levar meses. Até lá, o cavalo fica com você, mas a incerteza também. E o senhor Mendonça tem recursos para arrastar isso. Na semana seguinte, veio outra má notícia. O banco. Um funcionário educado, mas firme, ligou para avisar sobre o atraso no pagamento de um empréstimo pequeno que João tinha para a compra de equipamentos. O prazo de carência já havia se esgotado. É uma coincidência muito grande, não é, pai? Disse Sofia naquele mesmo dia à noite. O senhor Carlos sabe das nossas contas. João não respondeu. Ele olhava para a conta de luz, para a do mercado, para a citação judicial. A pilha de problemas crescia. A solidariedade dos vizinhos trouxe comida e ajuda braçal, mas não pagava dívidas. O dinheiro da venda dos bois tinha se esvaído na compra de Relâmpago e nos cuidados com ele. A cerca nova do Pasto Grande continuava um sonho. A gota d'água foi uma visita inesperada no final daquela semana. Um carro elegante, mas não ostensivo, parou na fazenda. Dele desceu um homem de meia idade, vestindo roupas casuais, mas de boa qualidade. Ele tinha um ar calmo e observador. Bom dia. O senhor é João Silva? Perguntou, com um sotaque que não era dali. Sou. Em que posso ajudar? Meu nome é Pedro Azevedo, sou de São Paulo. Trabalho com leilões de cavalos, especificamente cavalos de raça, de alto desempenho. João ficou em alerta. O senhor foi mandado pelo Carlos Mendonça? Pedro Azevedo sorriu, um sorriso que parecia genuíno. Não, de maneira nenhuma. Vim por conta própria. Ou melhor, vim por causa de uma história que chegou até mim. A história de um cavalo baio salvo do matadouro, que se descobriu ser um quarto de milha do Rara São Luís. E da família que enfrentou capangas numa noite de tempestade para protegê-lo. A história do Relâmpago. Sofia, que ouvira da varanda, saiu e ficou ao lado do pai. Todo mundo está falando disso, disse João desconfiado. Sim, e algumas histórias, seu Silva, tocam as pessoas.
Elas falam sobre valores que vão além do dinheiro. Compaixão, coragem, resiliência. Isso tem um valor enorme. E no meu mundo, também tem um valor de mercado. O que o senhor quer dizer? Perguntou Sofia. Pedro Azevedo olhou para ela com respeito. Você deve ser a Sofia. Prazer. O que eu quero dizer é que o relâmpago não é mais um cavalo qualquer. Ele é um símbolo. E símbolos valem muito. Pelo seu pedigree, pelo que ele superou e pela história que carrega, ele vale uma pequena fortuna no mercado. João cruzou os braços. Não estou interessado em vender. Eu entendo. E admiro. Mas deixe-me fazer uma proposta diferente. Uma proposta que, acredito, pode resolver todos os seus problemas e ainda fazer um grande bem. Ele convidou João e Sofia para sentarem na varanda. Sentou-se com eles e explicou. Eu proponho organizar um leilão beneficente. O cavalo será o lote principal. A venda será feita de forma transparente com toda a publicidade. Mas aqui está a diferença. Todo o dinheiro arrecadado será dividido. Uma parte, 50%, será para você, seu Silva. Para você reconstruir o que foi danificado, pagar suas dívidas, garantir o futuro da Sofia e desta fazenda. João começou a interromper, mas Pedro levantou a mão. A outra metade será integralmente doada para uma instituição séria de proteção animal, aqui mesmo em Goiás. Uma que cuida de cavalos maltratados, abandonados. O nome da instituição e o relâmpago serão ligados para sempre. A história dele vai financiar a salvação de outros como ele. A proposta pairou no ar. Sofia sentiu um nó se formar na sua garganta. O senhor quer dizer, vender o relâmpago? Ela disse, a voz quase sumindo. É um leilão, Sofia. Alguém fará um lance e levará o cavalo. Mas esse alguém estará pagando por uma história linda e ao mesmo tempo estará ajudando uma causa nobre e ajudando sua família a respirar de novo. É uma solução honrosa. Honrosa? A voz de Sofia agora saiu forte, carregada de dor. É honrado a gente vender um membro da família? O senhor vende o seu cachorro? Vende as suas galinhas? O relâmpago não é um boi. Ele é da gente. Ele soprou no meu cabelo. Ela levantou-se e correu para dentro de casa, deixando a porta bater. João ficou sentado, esmagado por dentro. A proposta fazia um sentido brutal, matemático. Resolveria as dívidas. Tirava o alvo das costas deles. Daria a Relâmpago um dono rico, que poderia cuidar dele melhor do que eles. E ainda ajudaria outros animais. Era a solução de um adulto para um problema de adulto. Mas o grito de Sofia ecoava em seu peito. Ele é da gente. Pedro Azevedo aguardou em silêncio sem pressionar. E o Carlos Mendonça? João perguntou por fim. Ele pode participar do leilão, pode comprar o cavalo de volta. Pode. É um leilão público, mas ele terá de disputar com outros interessados e pagar o preço de mercado, que será alto. O dinheiro, em vez de ir só para ele, viria em parte para você e em parte para a caridade. Ele perderia o controle da situação. Para um homem como ele, isso pode ser pior do que não ter o cavalo. João pensou. Era uma armadilha perfeita para Carlos, uma derrota pública e financeira. E se ninguém der um lance bom? Perguntou João. Pedro sorriu. Com a história que esse cavalo carrega, a mídia que isso vai gerar, acredite, haverá lances. De criadores, de celebridades, de pessoas que querem estar associadas a essa vitória. O valor será justo, muito justo. João olhou para as mãos calejadas sobre a mesa. Mãos que consertavam coisas. Agora, ele teria que consertar essa situação, quebrando o próprio coração da sua filha. Preciso conversar com a Sofia. É claro. Não é uma decisão fácil. Pense nela como uma decisão de amor. Amor pela sua filha e pelo futuro dela. E até pelo cavalo, garantindo que ele vai para um lugar onde será tratado como o príncipe que é. Pedro levantou-se e deixou um cartão na mesa. Meu contato. Não precisa decidir agora, mas quanto antes melhor para organizarmos tudo com a atenção que merece. Depois que o carro de Pedro Azevedo sumiu na estrada, João foi até o quarto de Sofia. A porta estava fechada. Ele ouviu o som abafado de soluços. Sofia, ele chamou baixinho. Posso entrar? Não houve resposta. Ele entrou. Ela estava deitada de lado na cama, encarando a parede, abraçando o travesseiro. João sentou na beira da cama, passou a mão nos cabelos dela. Eu sei o que você está sentindo. Não sabe, você quer se livrar dele. Eu não quero me livrar dele, Sofia. Eu quero protegê-lo e proteger você. Ela se virou, seu rosto molhado. Proteger como? Mandando ele embora? Sofia, olha para a gente.
Tem um processo na justiça. O Carlos Mendonça não vai parar. Ele tem dinheiro para nos sufocar com advogados, para comprar testemunhas, para pressionar o banco contra nós. A gente pode perder tudo, a fazenda, nosso lar, e no final podemos perder o Relâmpago do mesmo jeito, sem um centavo para recomeçar. A gente luta, a gente já lutou, e vamos continuar lutando. Mas essa proposta, ela é uma forma diferente de lutar. Se a gente vender o Relâmpago nesse leilão, o dinheiro vai nos dar força. Vamos poder pagar um bom advogado para nos defender contra o Carlos. Vamos poder consertar a fazenda de verdade. E metade do dinheiro vai ajudar outros cavalos que estão sofrendo, igual ele estava. O Relâmpago vai ser um herói 2 vezes. Sofia não disse nada, apenas chorou em silêncio. Eu não estou fazendo isso por dinheiro, Sofia. Estou fazendo por desespero, porque eu não consigo ver outro jeito de garantir que você tenha um teto sobre a cabeça e comida na mesa. Eu prometi para a sua mãe que eu cuidaria de você, e nesse momento cuidar de você significa tomar a decisão mais difícil da minha vida. Ele parou, a voz falhando. E se o Relâmpago ficar com uma pessoa ruim de novo? Ela sussurrou. O leilão será famoso, todo mundo vai estar olhando. Quem comprar vai saber que está comprando uma história pública. Maltratar o Relâmpago depois de tudo isso seria uma loucura. Ele vai ser tratado como um rei. Sofia ficou em silêncio por um longo tempo. O sol começava a se pôr, pintando o quarto de laranja. Eu nunca vou perdoar você se fizer isso, ela disse, mas a força da raiva já tinha ido embora, sobrando apenas uma tristeza imensa. Eu sei, filha, e eu nunca vou me perdoar também. Mas eu prefiro que você me odeie tendo um lar, do que me ame vivendo na rua. Na manhã seguinte, com os olhos vermelhos e o rosto inchado, Sofia assistiu João ligar para o número no cartão. Senhor Azevedo, é o João Silva. Pode preparar o leilão. O dia do leilão amanheceu com um céu azul e sem nuvens, como se o tempo quisesse ser gentil para a despedida. A exposição de Rio Verde estava diferente. Além das barracas de agropecuária e do cheiro de churrasco, havia uma energia no ar. Um palco havia sido montado próximo ao picadeiro principal, com bandeiras e um sistema de som. Cartazes com a foto de Relâmpago e as palavras leilão beneficente, uma história de superação, estavam por toda parte. João e Sofia chegaram em um trailer emprestado por um vizinho, adaptado para transportar cavalos. Relâmpago viajou calmamente, mas ao descer no local, suas orelhas se moveram para todos os lados, captando os sons da multidão. Ele estava magnífico. Seu pelo baio brilhava como seda ao sol. Sua musculatura era definida e forte, e seus olhos, uma vez vazios, agora eram profundos e atentos. Ele carregava uma beleza tranquila que fazia as pessoas pararem para olhar. Sofia, ao contrário, estava pálida e quieta. Ela usava um vestido simples, e sua mão nunca saía do pescoço de Relâmpago, como se cada segundo de contato fosse um que precisasse guardar para sempre. Pedro Azevedo os recebeu nos bastidores. Ele estava usando um terno claro, mas seu rosto era simpático. Está tudo pronto. Ele é o lote principal. Vai ser rápido. Muitos jornalistas vieram, canais de TV. A história correu o Brasil. O Carlos Mendonça está aqui? Perguntou João, sua voz tensa. Está, sentado na primeira fila. Ele veio para fazer lances, com certeza. Mas não se preocupe, o regulamento é claro. Quem der o lance mais alto leva. E o dinheiro tem o destino combinado. João acenou. Seu estômago estava em nós. Maria apareceu vindo da multidão. Ela abraçou Sofia forte. Tudo vai ficar bem, entende? De um jeito ou de outro, vai ficar bem. Sofia não respondeu. Ela estava lutando para não chorar. 1 hora depois, o leilão começou. O picadeiro estava cercado de pessoas em pé. Cadeiras na frente estavam ocupadas por fazendeiros ricos, criadores de cavalo e alguns curiosos influentes. Carlos Mendonça estava lá, impecável, com um sorriso confiante. Ele acenou para João, um aceno de dono do pedaço. Pedro Azevedo subiu no palco, pegou o microfone. Senhoras e senhores, bom dia. Hoje não é um leilão comum. Hoje estamos aqui para celebrar uma vida. A vida de um cavalo que foi ao fundo do poço e foi resgatado por um ato de pura compaixão. E para ajudar a escrever o próximo capítulo dessa história, que já emocionou nosso país. Ele contou a história de forma resumida, mas poderosa. A plateia ouvia em silêncio. Muitos já sabiam, mas ouvir de novo, ali, tinha um peso. E agora, com a honra de ter curado suas feridas e restaurado sua dignidade,
temos o prazer de apresentar Relâmpago, também conhecido pelo nome de registro Dragão de São Jorge. As cortinas laterais do picadeiro se abriram. João conduziu Relâmpago para o centro da arena. O cavalo andava com uma elegância natural, sua cabeça erguida. O sol bateu em seu pelo, criando um brilho quase dourado. A multidão soltou um murmúrio de admiração. Sofia, ao lado do pai, segurava a corda com a mão trêmula. "Ele está lindo, pai", ela sussurrou, e uma lágrima finalmente escapou. "É a sua última vista, filha. Guarda bem." Pedro Azevedo iniciou os lances. "Temos um cavalo quarto de milha, linhagem comprovada, jovem, saudável e com uma história inigualável. O lance inicial é de R$50 mil. Quem dá 50? Um criador do Mato Grosso levantou a plaqueta. 50, 60, gritou outros de Minas Gerais. 70, 80. Os números subiam rápido. A cada lance, o coração de João afundava mais um pouco. Cada número era um prego no caixão da esperança de Sofia. Relâmpago olhava para a multidão curioso, batendo uma pata no chão de terra macia. Carlos Mendonça esperou. Ele deixou o preço subir para R$200 mil. Então, ergueu sua plaqueta com calma. 250 mil, disse Pedro, apontando para ele. Um silêncio caiu. Era um salto grande. Muitos dos criadores olharam uns para os outros, calculando. 250 mil, uma vez. 300 mil, disse uma voz de um homem de São Paulo, dono de um aras famoso. Carlos não hesitou. 350. A disputa agora era entre o criador paulista e Carlos. O preço chegou a R$500 mil. A multidão assistia, hipnotizada. Era mais dinheiro do que a maioria ali veria na vida toda. 500 mil, uma vez. Pedro olhou para o criador de São Paulo, que balançou a cabeça, desistindo. Carlos Mendonça sorriu, um sorriso de vitória. Ele olhou para João como quem diz: "Eu avisei. 500 mil, duas vezes." Foi então que uma voz idosa, mas firme, cortou o ar vindo do fundo da plateia. R$1 milhão. Um burburinho correu como um choque elétrico. Todos os olhos se viraram. No corredor central, de pé, segurando uma velha plaqueta de madeira que ele mesmo deve ter feito, estava seu Arlindo. Ele vestia seu melhor terno, surrado, mas limpo. Ao seu lado, o carteiro aposentado Sebastião, a dona da vendinha, o ferreiro e dezenas de outras pessoas comuns da cidade. Pedro Azevedo ficou confuso. "Perdão, senhor. O senhor deu um lance de R$1 milhão? R$1 milhão, repetiu seu Arlindo, caminhando devagar em direção à frente, sua voz amplificada pelo microfone que alguém lhe estendeu. "Mas não é meu dinheiro, é o dinheiro de uma vaquinha, de centenas de pessoas de Rio Verde, e de quem mais ouviu a história e se comoveu. É o dinheiro do povo." Carlos Mendonça levantou-se, seu rosto vermelho de raiva. "Isso é uma piada. Isso não é permitido. Leilão é para quem tem capital, não para esmola coletiva." Pedro Azevedo levantou a mão, pedindo calma. "O regulamento não proíbe lances coletivos, desde que o pagamento seja garantido." "Senhor Arlindo, pode comprovar o valor?" Seu Arlindo ergueu uma pasta. "Aqui estão os comprovantes de transferência. O dinheiro está depositado em uma conta conjunta, em nome da Associação dos Amigos do Relâmpago, criada para isso. Tudo legal. E o lance não é para ninguém aqui. O lance é em nome de João Silva e Sofia Silva. O povo de Rio Verde comprou o cavalo para devolvê-lo à família que o salvou." Um silêncio absoluto tomou conta do lugar. Por um segundo, ninguém respirou. Então, alguém começou a bater palmas. Era uma pessoa no fundo. Em segundos virou 2, 10, 50. A onda de palmas se transformou em uma salva de aplausos ensurdecedora. Gritos de "fica com eles" e "devolvam o cavalo" ecoaram pela arena. Sofia olhou para seu Arlindo, depois para a multidão que vibrava. Ela não conseguia acreditar. João segurou o rosto com as mãos, seus ombros tremendo. Pedro Azevedo olhou para Carlos Mendonça, que estava parado, imóvel, seu mundo de regras e dinheiro desmoronando em aplausos. O leiloeiro então pegou o microfone, e sua voz emocionada ecoou: "Senhoras e senhores, eu trabalho com leilões há 30 anos. Eu vi valores sendo atribuídos a tudo. Mas hoje eu vi o valor mais raro de todos. O valor que uma comunidade dá a um ato de amor. O lance do senhor Arlindo, em nome do povo, não é pelo cavalo. É pela história, é pela família que a escreveu." Ele fez uma pausa, engolindo em seco. "E como organizador deste leilão beneficente, e com o consentimento tácito de todos aqui hoje,
Eu declaro o lance vencedor. E declaro que o cavalo relâmpago, dragão de São Jorge, não será transferido. Ele já está em casa. O leilão está encerrado. A arena explodiu em gritos de alegria. Pessoas choravam, riam, se abraçavam. Carlos Mendonça virou as costas e saiu rapidamente, engolido pela multidão festiva. Sua derrota era completa e pública. João e Sofia correram até seu Arlindo. O velho tratador tinha lágrimas escorrendo por suas rugas. Ele é de vocês, disse seu Arlindo, sua voz falhando. Sempre foi. Eu só ajudei a consertar o erro que não pude impedir. Sofia o abraçou com força. Obrigada, vovô Arlindo. João apertou a mão do velho homem sem palavras. Tudo o que ele conseguia fazer era apertar a mão e chorar. A multidão os cercou. Pessoas queriam tocar em Relâmpago, que agora parecia entender que a tempestade havia passado. Ele ergueu a cabeça alto e bufa, um som de triunfo. Pedro Azevedo se aproximou. A vaquinha arrecadou R$1.200.000. Com o que já tínhamos dos lances iniciais, antes do seu Arlindo, a quantia total é maior. Metade é de vocês para reconstruir a fazenda, pagar as dívidas, garantir o futuro de Sofia. A outra metade, como prometido, vai para a Instituição de Proteção Animal. A história de Relâmpago vai salvar muitos outros. João olhou para o homem de São Paulo. O senhor sabia que isso podia acontecer? Pedro sorriu. Eu sabia que o coração das pessoas é imprevisível. E hoje, ele falou mais alto. Naquela noite, de volta à Fazenda Esperança, tudo parecia diferente. A mesma casa, o mesmo estábulo consertado, as mesmas estrelas. Mas o ar estava leve, o medo tinha ido embora. Relâmpago estava em seu piquete comendo capim fresco. Sofia estava sentada na cerca, observando-o. João se aproximou e se apoiou na cerca ao lado dela. Eu aprendi uma coisa hoje, Sofia. O que, pai? Eu sempre pensei que riqueza era ter coisas, ter terra, ter dinheiro no banco, mas a maior riqueza não está no preço de um animal, está no valor que a gente dá a uma vida. E essa riqueza a gente já tinha. Sofia olhou para ele e pela primeira vez em semanas, seu sorriso foi leve e verdadeiro. Ela desceu da cerca e abraçou o pai. Eu te perdoo, pai, por pensar em vendê-lo. Eu sei que você fez por amor. João a abraçou forte, enterrando o rosto nos cabelos dela. Do alto daquelas montanhas, sua mãe deve estar sorrindo hoje. Ele sussurrou. De repente, Relâmpago se aproximou. Ele esticou o pescoço por sobre a cerca e soprou suavemente, primeiro no cabelo de Sofia, depois na face de João. Era seu beijo de cavalo, seu selo de pertencimento. O dragão de São Jorge, o Relâmpago, o cavalo descartado, finalmente encontrara seu lar verdadeiro, não como uma propriedade valiosa em um aras luxuoso, mas como parte de uma família, em uma fazenda simples chamada Esperança, onde o valor de uma vida era medido pelo amor e não pelo preço, e onde um homem, uma menina e um cavalo provaram que às vezes a justiça tem a forma de uma comunidade unida e o som de aplausos que ecoam mais alto que todo o dinheiro do mundo.